Oi, gente, como prometido, vamos falar um pouquinho sobre finanças, falar sobre dinheiro. Olha só, o dinheiro, ele pode ser um bom servo. Se você tem o dinheiro como um servo, amém. Mas se você tiver o dinheiro como senhor da sua vida, aí sim, isso não é bacana. Olha só, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você ama o dinheiro verdadeiramente, ele pode ser a raiz de muitos males. Porque quem coloca o dinheiro acima de tudo, quem ama ele, com certeza ele vai fazer de tudo para ter o dinheiro, vai ter de uma maneira desonesta, vai usar somente para o bem próprio. Então o dinheiro não vai ser algo bom na vida dessa pessoa que coloca o dinheiro como acima de todas as coisas, né? Como quando ele ama o dinheiro. Mas quando o dinheiro é um servo, quando você não tem amor ao dinheiro, mas quando você tem o dinheiro como uma bênção, porque ele é um servo, ele vai te fazer muito bem se você dominar ele e não ser dominado por ele. Aí sim, o dinheiro é uma bênção na vida de quem tem, porque é o Senhor quem dá àquele que busca. E o Senhor também dá sabedoria para administrar o dinheiro. Se eu te perguntar, você tem 10 reais aí agora, qual a sua resposta? Ah, tudo bem se você não tiver agora nas mãos, mas você tem na sua conta 10 reais? Hã? Tá bom. E se eu disser que eu tenho? Tá bom, vamos aumentar. Se eu te perguntar se você tem 100 reais agora, o que você diria? Você tem aí na sua casa, ou no seu bolso, na sua carteira, ou na conta do banco, você tem 100 reais? Não ou sim? Ah, tudo bem. Eu tenho 100 reais. Ó, já é alguma coisa, porque muita gente às vezes precisa de 100 reais e fala, não, tem que procurar 100 reais emprestado, tem que pedir a alguém 100 reais emprestado porque não tem 100 reais. Agora deixa eu te perguntar, e se eu precisar de 500 reais, eu tenho 500 reais? Você tem 500 reais se você precisar antes do seu pagamento? Antes de você receber o seu pagamento, você tem 500 reais? Sim ou não? Poxa, alguns disseram que sim, outros disseram que não. Bom, eu tenho 500 reais, sim. Se eu precisar de 500 reais agora, urgentemente, antes de eu receber o meu pagamento, eu tenho 500 reais. E eu quero te ensinar sobre isso, porque o importante não é quanto você recebe, é como você trata o valor, o dinheiro que você recebe. O que eu quero falar aqui não é sobre quanto você ganha, mas é como você administra o que você ganha. Gente, eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com o dinheiro, porque eu aprendi depois dos meus 30 anos, entendeu? Eu estou com 45, mas eu aprendi e comecei a colocar em prática o melhor tratamento com o dinheiro depois dos meus 30 anos. Né? Como diz o ditado, antes tarde do que nunca, e você pode aprender agora também, porque já me trouxe muitos resultados depois dos meus 30 anos ter aprendido como tratar o dinheiro. Bom, eu não vou querer falar muito, não quero que os vídeos fiquem longos. Então, eu vou falar por etapas. Talvez eu grave mais de talvez uns 3 vídeos direto falando sobre o dinheiro. E antes, gente, eu anotei algumas regras aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como eu disse, aqui eu anotei, e vou precisar do meu óculos, eu anotei 7 regras. 7 regras importantes, primeiramente, que eu coloquei em prática na minha vida. E você vai ter um pouco de paciência, porque se você quer aprender e quer também usufruir desse conhecimento, você tem um pouco de paciência para poder colocar em prática, para poder ouvir e começar a colocar em prática. Dentre todas essas regras, vamos pela primeira regra, regra número 1. Eu anotei aqui para ficar mais fácil para falar para vocês. Busque a orientação de Deus em todos os seus empreendimentos. Busque a orientação de Deus. Por quê? Porque com fé ele lhe mostrará o caminho certo e o melhor caminho. Eu anotei 2 versículos aqui da regra número 1. Provérbios 3:13 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento, pois na sua mão direita terá aumento de dias e na sua mão esquerda riqueza e honra.
Olha só, a sabedoria nós encontramos em Deus. Lucas 11:10 diz: pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E ao que bater, lhe abrirá. Marcos 11:24 diz: tudo que pedires em oração, crendo que recebereis, assim será. João 16:24 diz: nada pediste em meu nome, pede e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Então a regra número 1 é buscar a orientação de Deus em tudo. Gente, eu quero falar melhor sobre essa regra, mas agora eu vou só citar as regras que eu coloquei em prática. Depois, em outro vídeo, eu vou estar falando como que eu coloquei essas regras em prática e como que elas funcionaram na minha vida. Mas, primeiramente, você vai começar a anotar aí. Pega um caderninho e comece a anotar essas regras. Então, a regra número 1 é buscar de Deus a sabedoria. É buscar de Deus, entendeu? A orientação. E depois eu vou contar como que foi que eu busquei, como que eu coloquei em prática. Mas anota aí a regra número 1. E olha que eu citei alguns versículos também, abaixo de cada regra eu vou estar citando alguns versículos aqui. Regra número 2, honestidade absoluta. Para você começar a se dar bem, a prosperar em tudo, vai ter que ter honestidade absoluta. Gente, e eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, por exemplo, eu sou cristã. Eu sirvo ao Senhor desde que eu nasci, né? Eu nasci num berço evangélico, em um lar evangélico por parte da minha mãe, não do meu pai. E aí você pode falar, mas espera aí, você nunca foi honesta? Ou você nem sempre foi honesta? Nem sempre fui honesta, gente. E às vezes você pode pensar que não ser honesta é porque você roubou, porque, sei lá. Mas sabe o que acontece? Nós às vezes mentimos em pequenas coisas. E aí Deus vai corrigindo isso, e Deus começou a corrigir isso em mim. E depois eu vou detalhar para vocês também alguns fatos que eu não fui honesta. Como isso me prejudicou. Às vezes você pode achar que é pequenas mentiras, muita gente aí mente para conseguir um benefício, mente que tá passando mal e não vai trabalhar, sabe? Pequenas coisas, isso pode te prejudicar. E se você quer ter uma condição financeira melhor, ter um dinheiro sempre que você precisar, então, honestidade absoluta. Eu anotei aqui Ezequiel 33:19, diz assim: se o mal renunciar sua malícia para praticar o bem e se tornar honesto, ele viverá por essa razão. Então você pode reconhecer e começar praticando o bem, e aí você vai viver por essa razão, porque você mudou essa mentalidade. Regra número... Aqui eu falei a regra número 1 e a regra número 2, né? Agora a regra número 3. Anotem aí, gente. Anotem aí. Regra número 3 é planejar e perseverar. Planejar sempre, pois tudo na vida requer planejamento. Olha, eu anotei Lucas 14, o versículo 28 ao 30 diz assim, ó: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Planejamento e perseverança. Aqui em Lucas 14, 28 e 30 está falando sobre planejar antes. E mesmo depois de planejar, você tem que perseverar. Tem ainda Hebreus 10:36 que diz, ó: pois vos é necessária a perseverança para fazer a vontade de Deus e alcançar os bens prometidos. Muita gente não planeja. Gente, eu quero falar sobre isso aqui. Planejamento. Por exemplo, eu planejei ficar 1 ano sem trabalhar e ainda assim eu ter minha renda. Como que eu fiz isso? Eu quero falar aqui sobre isso, sobre planejamento. Mas não basta planejar. Imagina que você planeja economizar R$100 todos os meses. Você tem que seguir esse planejamento à risca e você tem que perseverar. Muita gente não obtém os seus objetivos, não alcança os seus objetivos porque não perseveram. Então, a regra número 3 é planejar e perseverar. Anotem essas regras, gente. Regra número 4. Economizar e poupar sempre. Eu tô falando de regras que eu comecei a praticar a partir dos meus 30 anos e como que vem funcionando na minha vida. Eu quero partilhar disso aqui com vocês. Hoje vamos só anotar essas regras porque não vai dar para falar de cada uma. Então a regra número 4 é economizar e poupar sempre. Gente, eu vou falar sobre como eu comecei a economizar.
E em pequenas coisas. No café da manhã, eu vou falar aqui sobre, por exemplo, se você comprava pão e manteiga, como você vai diminuir de comprar o pão e fazer algo em casa para colocar. Gente, vai ser coisas mínimas que eu vou falar sobre economizar, entendeu? Sobre o que você pode diminuir nas compras, de economia de água, de luz, economia de coisas que você usa supérfluas, sabe? Então, a regra número 4 é economizar e poupar. Se você economiza, você vai pegar aquele dinheiro que sobrou e vai poupar, vai guardar. Eu quero falar sobre como eu abri uma conta no banco, quando eu ainda ganhava apenas R$100, entendeu? Eu quero falar de quanto tenho agora nessa conta. Por quê? Você precisa economizar, mas precisa poupar. Então, a regra número 4, economizar e poupar. Não seja consumista, gaste com responsabilidade, gaste menos do que se ganha. Poupar o valor economizado, sobre isso eu quero falar, tá bom? Lucas, capítulo 15. Gente, eu falo muito da Bíblia aqui, você sabe, né? Então eu vou aproveitar nas finanças também falar da Bíblia, porque é no Senhor que eu busco sabedoria. Lucas, capítulo 15, versículo 13 e 14. Aqui fala sobre, olha, aquele jovem que deixou a casa do pai e né, gastou tudo que tinha, né? Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Quem pega tudo que tem e gasta sem fazer uma reserva financeira. Então, vou falar sobre isso também, que é a regra número 4, economizar e poupar sempre. Regra número 5, vamos falar aqui sobre a regra número 5, que é evitar o endividamento. Gente, como eu disse, eu vou só citar as 7 regras para que o vídeo não fique longo. Eu quero falar sobre cada uma delas, como eu coloquei em prática, como você pode colocar em prática e como vai surtir efeito na sua vida. Regra número 5, evitar o endividamento. Você tem dívidas hoje? O que você deve, gente? Graças a Deus, eu só tenho a dívida do meu cartão de crédito, que é mensal, e eu pago nunca eu fiquei sem pagar o meu cartão de crédito, a fatura do meu cartão, porque é tudo calculado e planejado, e graças a Deus são apenas essa dívida planejada, não devo mais nada, não devo ninguém, a não ser o amor, né, que a Bíblia diz que nós sempre vamos estar em dívida. Então, evite o endividamento, é a regra número 5. Provérbios, capítulo 22, versículo 7 diz que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado torna escravo daquele que emprestou. Você é escravo aí de alguém? Escravo do banco, porque você tem tomado emprestado? Ou você tem emprestado para o banco? Vou ensinar aqui como se empresta para o banco. Eu tenho emprestado dinheiro para o banco, gente. Vou explicar como que se empresta dinheiro para o banco. Ao invés de você pagar juros para o banco, é o banco que a gente paga juros. Vamos falar sobre isso, tá bom? Então é a regra número 5. Hoje nós estamos só falando das regras, tá bom? E depois vamos explicar uma por uma. Regra número 5, evitar o endividamento, né? Falei aqui de Provérbios 22, 7. Então, se você toma emprestado, você é escravo daquele que te emprestou. Provérbios 22, versículo 27 diz aqui, ó. Se não tens com que pagar, arrebatar-te-ão o teu leito de debaixo de ti. Olha só, muita gente aí, por não ter que pagar, muitas das vezes, né, é tirado até o que ele tem. Então aqui, vamos falar sobre evitar o endividamento. Penúltima regra. Penúltima, gente, tá acabando. A penúltima regra, que é a regra número 6. Seja bondoso com o seu próximo, aquele que está precisando da sua ajuda, gente. Tem gente que tem só para ele, mas vou ensinar aqui também que quando você estende a mão para quem precisa, com auxílio financeiro para quem precisa, o Senhor te abençoa muitíssimo, entendeu? É uma dessas regras, quando você é dizimista, ofertante, quando você ajuda alguém, aí o Senhor continua te abençoando maravilhosamente. Regra número 6, então, é ajudar quem precisa e contribuir financeiramente na sua igreja, com seus dízimos e ofertas. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz assim: a alma generosa será cumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. Já ouviu que tem um versículo também que diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Porque quando você consegue dar a alguém algo, é porque você tem.
e quando você tá precisando receber, porque você não tem, na maioria das vezes, né, gente? Provérbios 19, 17 diz: quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, e é o Senhor quem vai lhe restituir o benefício. Das mãos do Senhor que vai vir a recompensa. Última regra, gente. Aliás, vou ler aqui o Salmo 36, 21, que também deixei anotado aqui, falando sobre, né, ajudar o próximo, que diz assim, olha, Salmo 36, versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Última regra, regra de número 7, cuidar de si mesmo, para você ter essa tranquilidade financeira, você também precisa cuidar de você. Porque senão você não consegue trabalhar, você não consegue colocar em prática aquilo que você planejou. Então, cuidar de si mesmo, cuidar do seu corpo, do seu espírito e da sua mente, né? Porque o corpo, gente, é o templo do Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim, ó: e terminando o seu trabalho, descansou Deus no 7º dia. Deus descansou por quê? Para nos dar exemplo de que nós precisamos recarregar as nossas energias, precisamos recarregar a bateria, precisamos do descanso. O descanso, gente, se você tiver dinheiro e não tem usado aí, é um tempo de lazer, de descanso, então não vai valer a pena, nós precisamos descansar. Eclesiastes capítulo 2, 24 diz: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e gozar o bem-estar do seu trabalho. Eclesiastes 3 e 13 também diz: comer, beber e gozar do fruto do seu trabalho é um dom de Deus. Gente, eu falei essas 7 regras. O vídeo não pode ficar mais longo do que já ficou. E eu quero especificar sobre cada uma delas. Quero falar aqui sobre muitas questões maravilhosas para você aprender e colocar em prática, tá bom? Então, por hoje eu vou ficando por aqui, mas teremos provavelmente mais uns 2 vídeos seguindo esse aqui, falando sobre finanças, ok? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente.